Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Iguaçu. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Exercícios esses elaborados pela própria banca Instituto Consulplan. Eu adaptei para o concurso de Nova Iguaçu, beleza? Em breve estarei disponibilizando para a venda simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, tá? Quando eles estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Bom, então para você ficar por dentro, né, de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Iguaçu. Esse é o último vídeo dessa sequência de vídeos, tá? Então a gente vai estar finalizando a playlist dessa temática com esse vídeo, ok? São penas disciplinares. A advertência de todas é a mais tranquila, a menos severa, digamos assim, que é aplicada por escrito, no caso de alguma violação de proibição, daquelas proibições que eu falei para vocês, né, na aula anterior, uma falha na questão funcional em relação a observar a lei, né? Então, que não justifique impor uma pena mais grave. Então, uma situação mais tranquila, que dê para você fazer uma chamada, essa chamada ela vai ser por escrito, essa advertência ela será por escrito. Então, você adverte o funcionário. Você só vai aplicar penas mais severas em casos mais severos. Aí nós temos também a suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que nós vamos ver melhor nos próximos slides, tá? Que eu vou falar, me aprofundar um pouco mais. Tem a destituição de cargo em comissão, que é quando se perde o cargo em comissão, né? A pessoa ela é destituída do cargo. O que é um cargo comissionado? Nós já estudamos isso, né? É aquele cargo de livre nomeação e exoneração, um cargo de confiança. É um cargo que pode ser de direção, chefia e assessoramento. Ou destituição de função comissionada, tá? Então, ele não assumiu um cargo, ele está numa função comissionada, tá? O cargo é aquele cargo de livre nomeação e exoneração. A função comissionada é aquele funcionário que ele é estável, ele já é um funcionário, né, efetivo e ele está assumindo provisoriamente uma função comissionada. Aí ele é destituído dessa função comissionada por alguma razão. Agora vamos falar mais especificamente daquelas que eu falei brevemente no slide anterior, porque são as mais cobradas, tá? Começando pela suspensão. A suspensão ela será aplicada nos seguintes casos. No caso de reincidência de faltas punidas com advertência, é um caso de um servidor que ele está sempre sendo chamado atenção, ele está sempre sendo advertido. Então, nesse caso, como ele está sendo reincidente, aí aplica-se a suspensão, aí você aplica uma pena mais severa para ele, tá? Também a violação das demais proibições que não seja passível de demissão. Então, é uma situação que ela não chega a ser tão grave a ponto de implicar em demissão, entende? Mas, ainda assim, também não é tão leve a ponto de você aplicar uma advertência, tá? Então, você aplica o quê? Aplica uma suspensão. A pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias, tá? Então, não pode ser superior a esse prazo. Mas uma coisa importante em relação à suspensão: será punido com punição de até 15 dias o funcionário que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica. O funcionário não pode simplesmente falar: eu não quero passar por uma perícia médica. Isso não é uma questão de escolha, isso é uma obrigação do funcionário, tá? Então, se ele se negar a isso, ele será punido, né, com até 15 dias, ele será suspenso, né, com até 15 dias. Só para deixar claro, quando a pessoa é suspensa, ela não está sendo beneficiada não. Muita gente acha que ela está sendo suspensa para ficar em casa. Ela vai ficar em casa, mas ela não vai receber nada. Ela vai perder todas as vantagens, né? E todos os benefícios referentes ao seu cargo nesse período que ela está suspensa, tá? Então, assim, ela não está de férias, né? De férias é totalmente diferente. Ela vai receber vai contar como tempo de serviço, né? As férias. A suspensão não, tá? A suspensão não conta como tempo de serviço e a pessoa não está recebendo por isso, tá? Então ela está sendo punida assim. Então, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. O que significa isso? Que se for conveniente para a administração pública, em vez de o funcionário ficar em casa, ele vai trabalhar, cumpre com o seu expediente normal, só que metade do valor que ele receberia é convertido em multa, ele irá pagar para a administração pública, tá? Na forma de multa. Bom, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados
após o decurso de 3 anos e 5 anos, respectivamente. Então, passou 3 anos, a advertência, né, que aquele funcionário passou, sofreu, né, será cancelado, deixará de existir, não vai estar, como se ele tivesse limpado o nome dele, tá, em relação a isso. E a suspensão, ela deixa, né, de ter o seu registro, o registro é cancelado em 5 anos, porque é uma punição um pouco mais grave que a advertência, então o tempo é um pouco maior. Vamos falar agora da demissão, que cai demais em concurso público, tá? Quais são as situações, né, que resultam em demissão? Crime contra a administração pública, a pessoa cometeu um crime funcional, né, na administração pública, no exercício de suas funções, aí nesse caso ela será demitida. Abandono de cargo, então abandono de cargo normalmente é quando a pessoa ela deixa de comparecer ao serviço por 30 dias seguidos ou por 60 dias interpoladamente. Esses 60 dias dentro de um ano completo, tá? Então, normalmente é isso que configura abandono de cargo. Então, o abandono de cargo, ele resulta, sim, em demissão. Também resulta em demissão e na assiduidade habitual. Ou seja, a pessoa, habitualmente, com frequência, ela deixa, né, de comparecer ao serviço, ela falta ao serviço. Ela não é assídua, ela não frequenta o serviço, né, nos dias que lhe cabe, ela não justifica isso, então essa inassiduidade habitual, ela resulta sim em demissão. Improbidade administrativa, né, ou seja, você está ali agindo contra os princípios de administração pública, né, fazendo valer-se do seu cargo de agente público para poder cometer situações que vão contra a moral, contra a ética, contra a boa-fé, entende? Então, você está prejudicando ao erário, aos cofres públicos municipais, você se enriqueceu de forma ilícita contra a lei, você está atentando contra os princípios de administração pública, então você está cometendo improbidade. Improbidade resulta em demissão. Também incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Incontinência pública tem a ver com conduta, sua conduta está inadequada, não está de acordo com o que se espera de um servidor público. A sua conduta está sendo escandalosa, está sendo algo que está ferindo contra os princípios morais ali, com o que se espera, tá? Então, nesse caso aí, também resulta em demissão. Insubordinação grave em serviço, tá? Então, você tem ali uma hierarquia e você tem que obedecer essa hierarquia, desde que essas normas, o que for passado para você, seja de acordo com a lei. Se for contra a lei, você não tem que obedecer nada disso, você tem que denunciar, tá? E claro, dentro também de uma situação de respeito, de urbanidade, não é uma situação autoritária. Também, ofensa física em serviço a funcionário ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Você não precisa nem explicar, né? Imagina só, um funcionário simplesmente começa a dar socos, a dar chutes, a bater num outro funcionário dentro da repartição, ou contra um particular, né? Ofende fisicamente um particular que está ali, é um cidadão que foi ali solicitar, requerer alguma coisa, uma certidão, enfim, isso não existe, né? Então, a pessoa agiu fazendo uso da força, né? Sem dúvida nenhuma, ofensa física, ela resulta, né, em demissão, exceto em legítima defesa, tá? Ele se defendeu, não é que ele revidou, não é isso. Ele se defendeu ali, ele tentou se proteger, e aí para isso ele teve, né, que fazer algum movimento ali um pouco mais assintoso, digamos assim. Ou ele tentou defender alguém, e aí ele teve que agir de forma mais assintosa. Aí nessa situação é uma exceção. Também a aplicação irregular de dinheiro público. Então o dinheiro público ele tem um destino certo. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro público, se valer da sua condição, você trabalha na tesouraria de uma repartição e você tem acesso à questão envolvendo dinheiro, verba, e você resolve direcionar esse dinheiro para um outro setor que não deveria. Ele já tem um destino certo. Você não pode aplicar de forma irregular dinheiro público. Você também não pode revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Também é proibido a lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município. É a questão envolvendo também a verba, o dinheiro público, tá? Os cofres públicos municipais, o erário. Então você não pode causar nenhum tipo de prejuízo ao erário, sabe? Nem você pode também ir contra, causar prejuízo aos patrimônios que envolvam o município. Temos também a corrupção, que sem dúvida nenhuma gera demissão, é muito grave. Também a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
A acumulação, em regra, ela não é permitida. Quando que ela é permitida? Aí temos a situação de exceção. As exceções, por exemplo, 2 cargos de professor, o professor pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ainda 2 cargos privativos de médico, são algumas situações que permitem ali que você tenha acumulação, tá? E outras não permitem, tá? E essas que não permitem você não pode acumular, você tem que se dedicar exclusivamente ao serviço público, né, que você assumiu. Então, se você acumular de forma ilegal, de má fé, você será demitido. E também transgressão dos ensinos 9º ao inciso 16 do artigo 95. Nós estudamos o artigo 95 na aula passada, que falava das proibições. Ele especifica quais são as proibições que resultam em demissão, desde o inciso 9º até o inciso 16, tá? Então, vocês têm que pegar o documento e têm que ver essas proibições, tá? São várias. Eu já falei todas elas na aula passada. Então, rapidamente aqui, ó. O inciso 9º fala da questão de você valer-se do seu cargo para tirar proveito de alguém. O inciso 10 fala de participar da gerência ou administração de empresa privada e exercer o comércio. O inciso 11 fala sobre você atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas. O inciso 12 fala sobre você receber propina, comissão, presente ou qualquer vantagem. O inciso 13 fala sobre aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. O inciso 14 fala sobre praticar usura sobre qualquer de suas formas, né? Ou seja, cobrar taxas adicionais ou dar descontos para pessoas quando não deveria fazer. O inciso 15 fala sobre proceder de forma decidiosa, de forma preguiçosa, né? Ou seja, de forma negligente. E o inciso 16 fala sobre utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviço ou atividades particulares. Tá? Eu já falei de todos esses, mas esses específicos resultam em demissão. Vamos falar agora da cassação da aposentadoria ou disponibilidade, tá? Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Então, descobriu que quando ele era ativo, ele cometeu ali uma infração que resultava em demissão. Então, será cassada a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade. A destituição do cargo em comissão acontecerá devido à infração sujeita à suspensão e à demissão. Então, tínhamos ali um funcionário, né, que ele estava assumindo um cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, que não gera estabilidade. E ele cometeu, agindo como agente público nesse cargo comissionado, ele cometeu uma infração sujeita à suspensão e à demissão. E aí, nesse caso, ele será destituído do cargo comissionado, que é um cargo de confiança. A demissão ou destituição de cargo em comissão, ela vai acontecer nos casos dos incisos, 6, 8, 10 e 11 do artigo 110. Aí, se você tiver com a sua lei ali olhando na íntegra, você vai ver que tá artigo 108, tá? Mas tá errado na lei, tá? Erro de digitação. Pode ter acontecido o seguinte, eles podem ter adicionado artigos, isso acontece, né? Tem emendas e tal, e aí ficou errado ali, tá? Não é artigo 108 não, artigo 110, podem confiar, tá? Então, no caso desses incisos específicos aqui, que é o inciso 4, que ele especifica, que fala de improbidade administrativa. O inciso 8, que ele especifica, fala de aplicação irregular de dinheiro público. O inciso 10 fala de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município. E o inciso 11 fala de corrupção. Essas 4 situações, elas resultam em indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Porque são situações que envolvem dinheiro, tá? Então, a pessoa, por exemplo, que ela cometeu ali uma aplicação irregular de dinheiro público, ela desviou dinheiro público. Ela tem que ressarcir o erário, ela tem que ressarcir os cofres públicos, tá? Então, ela vai ficar com seus bens indisponíveis até ela resolver essa situação, essa pendência, tá? Então, faz sentido serem essas 4 situações, porque são situações ali que envolvem dinheiro. Então, essas 4 situações, improbidade administrativa, também a situação, de aplicação irregular de dinheiro público, a lesão aos cofres públicos e dilapidação de patrimônio público e a situação de corrupção, elas resultam em demissão ou destituição de cargo em comissão. E além disso, o funcionário que foi enquadrado nisso tem que ressarcir o erário, ressarcir os cofres públicos e ter os seus bens indisponíveis enquanto ele não resolver.
Bom, a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 110, né, inciso 9 e também o inciso 11, impede nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Atenção aqui também, ó, artigo 110 não é artigo 108, tá? Na lei tá como artigo 108, pois está errada, tá? Eles tinham que ter atualizado aqui e não atualizaram. Isso acontece muito, a gente vê muito erro nessas leis. Tá, mas que situações são essas? A gente viu isso, mas vou lembrar aqui para vocês, tá? Ele especifica, ele coloca o inciso 9, tá? O inciso 9 fala de revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo e coloca também o inciso 11, que fala, né, de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Então, se ele fez essas duas situações, tá? Se ele revelou segredo, era uma situação sigilosa ali, ele revelou ou ele acumulou cargos indevidamente, ilegalmente, ele não vai poder assumir um cargo público durante o prazo de 5 anos. Ele vai ficar impedido de assumir um novo cargo público em 5 anos. Ah, mas ele não pode prestar concurso público? Ele até pode, mas ele vai estar perdendo o tempo dele, tá? Ele vai estar gastando dinheiro e tempo. Enquanto não passar esses 5 anos, ele pode até tentar, mas na hora que ele for tomar posse, ele não vai conseguir, porque ele está impedido. Ele está impedido de assumir um outro cargo público durante esse prazo. Bom, não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido do cargo em comissão por infringência do artigo... Eu acabei esquecendo de ajeitar aqui, digitar aqui, tá? Mas é artigo 110, tá? Eu copiei e colei e acabei colocando o erro aqui. É do artigo 110, tá, gente? Dos incisos 1º, 4º, 8º, 10º e o 11º, tá? Então, não poderá retornar ao serviço público o funcionário que for demitido nessas situações, tá? Demitido de cargo comissionado, que é aquele cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, tá? Então, quais são essas situações? Vamos relembrar. O inciso 1 fala de crime contra a administração pública, o inciso 4º fala sobre improbidade administrativa, o inciso 8º fala sobre aplicação irregular de dinheiro público, o inciso 10 fala de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município e o inciso 11 fala sobre corrupção. Então, nessas 5 situações, o funcionário que cometeu essas 5 situações, uma das 5 ou mais de uma, enfim, não poderá retornar ao serviço público municipal. Tá? Aqueles que foram demitidos, né, do cargo em comissão por terem infringido essas situações que eu citei, não poderá retornar ao serviço público municipal. Fica proibido de retornar. Bom, eu já tinha falado, né, mas está aqui na observação que entende-se por inassiduidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante 12 meses, tá? Se faltar 60 dias interpoladamente durante 12 meses, vai configurar abandono de cargo, tá? É aquela situação que, faltou, sei lá, 2 vezes numa semana, faltou 3 numa outra semana, faltou mais 3 numa outra, até completar 60 no ano completo, a pessoa cai em abandono de serviço, assim como faltar 30 dias seguidos. São competentes para aplicação das penas disciplinares ao prefeito ou presidente da Câmara, nas hipóteses do artigo 105, incisos 3º a inciso 6º. O artigo 105 fala das penas disciplinares que nós, né, estamos estudando. Então, ao prefeito ou presidente da Câmara, será na hipótese de demissão, na hipótese de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, na hipótese de destituição de cargo em comissão e na hipótese de destituição de função comissionada. Então, nessas 4 situações, serão competentes para poder aplicar as penas o prefeito e o presidente da Câmara, nessas situações específicas, né? Demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo e comissão e destituição de função comissionada. E também a autoridade designada do regimento interno de cada repartição nas demais hipóteses, tá? Então, outras situações que não sejam de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada, tirando essas situações, quem pode aplicar será a autoridade designada do regimento interno de cada repartição. Vamos falar de prescrição. Quando é que vai prescrever uma ação disciplinar? Vai perder a sua validade. A ação disciplinar ela prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Tá? Então, prescreve em 5 anos, demora mais tempo para prescrever situações mais graves, né? Como demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. São situações mais graves.
por isso o tempo é maior. Em 2 anos, quando for suspensão, que é menos grave do que as anteriores, e 180 dias, quando for advertência, que é a menos grave de todas. Vamos falar agora do processo administrativo disciplinar, que é o PAD. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, em que seja assegurado ao acusado ampla defesa, tá? Então, as duas formas de você apurar uma irregularidade no serviço público é através de sindicância ou através do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Na sindicância, poderá resultar em arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração de processo disciplinar. Então, existem essas 3 possibilidades para a sindicância. Qual é o resultado da sindicância? Foi constatado, foi concluído que aquele acusado ele é inocente. Então, arquiva o processo. Não, foi constatado que ele não é tão inocente assim, mas também não é algo tão grave. Você pode aplicar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Não, a situação dele é bem complicada, melhor abrirmos um PAD para poder averiguar melhor isso. Ou seja, aí instaura-se um processo disciplinar para poder averiguar melhor, né, com mais tempo, com mais recursos, né, envolvendo ali servidores que vão fazer uma comissão para poder analisar tudo isso. O prazo para a conclusão da sindicância não pode exceder a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, tá? Então, em regra não pode ser mais de 30, mas pode ser prorrogado por mais 30, mas aí tem que ser acordado ali pela autoridade superior. E como eu falei para vocês, né, assim, situações realmente mais complexas vão acabar levando a um processo disciplinar, é um PAD, tá? Então, sempre que o ilícito praticado pelo funcionário, ele ensejar a imposição de penalidade e suspensão por mais de 30 dias, né, ou ainda ensejar demissão, ensejar a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão, são situações muito graves, sabe? Então, são assim, ilícitos que demandam um PAD. Não dá para você apurar isso para uma sindicância. A sindicância é algo mais simplificado, sabe? O PAD não. O PAD ele vai pegar situações mais complexas. Mas sempre quando entrar nessas situações, será obrigatória a instauração do processo disciplinar. Bom, nós temos também como medida cautelar, e a fim de que o funcionário não venha influir na apuração ali da irregularidade, né, a autoridade ela pode determinar o afastamento desse funcionário do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo de remuneração. É uma medida cautelar, né, para poder agir com cautela, impedir alguma situação, sabe? É uma situação em que o funcionário está ali trabalhando, ele está envolvido numa situação que está sendo investigado ali em nome dele, ele é um acusado de uma situação e a gente está investigando através de um PAD. O ideal é que ele não esteja ali, porque ele pode influenciar, entende? Ele tem ali os colegas dele de trabalho, ele pode influenciar as pessoas, né? Então, não é interessante, não é correto, vamos colocar assim, né? Que ele fique ali. Então, afasta ele do exercício do cargo por 60 dias. Mas até então, nada foi comprovado. Nem que ele, de fato, cometeu ali a infração, a irregularidade, nem que ele é inocente. Então, não cabe você prejudicar o funcionário numa situação dessa. Ele não vai ser prejudicado em termos de remuneração. Ele está afastado por uma decisão da administração pública. Então, enquanto ele ficar afastado, né, ele vai receber sua remuneração normalmente. E mais uma coisa, esse prazo de 60 dias, né, que ele fica afastado, também pode ser prorrogado, tá? Por igual período, ou seja, por mais 60 dias. E o que é o PAD afinal, né? O que é o processo administrativo disciplinar? O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar, né, a responsabilidade do funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Como eu falei, se a comissão não conseguiu dar conta, abre-se, né, um PAD. O PAD ele vai apurar a responsabilidade do funcionário mediante uma situação ali que está sendo investigada, que foi praticada dentro da repartição do órgão público no exercício de suas funções. Será conduzido esse PAD por uma comissão permanente de inquérito administrativo, né, que vai ser composta ali por servidores públicos, que não estão envolvidos, evidentemente, na situação. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
a instauração com a publicação do ato que constituir a comissão, o inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório e o julgamento. E tem um prazo para ser concluído, tá? O PAD tem um prazo para ser concluído, não pode exceder a 90 dias, mas admite-se sim a prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias exigirem. Perceba que o prazo para a sindicância ser concluída é de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período, enquanto que o prazo do PAD de 90 dias também podendo ser prorrogado. Então percebam, de fato tem mais tempo, né? O PAD ele tem mais tempo para poder ser analisado, tá? Então por esse motivo ele acaba pegando essas situações mais complexas. Bom, vamos falar agora do plano de Seguridade Social, né? Que são os benefícios do plano de Seguridade Social. O município, né, de Nova Iguaçu institui o plano de Seguridade Social para o funcionário e também para a sua família. Né? Ou seja, é um plano de seguridade que vai dar cobertura a riscos, né, que o funcionário e também a sua família estão sujeitos. Né? Vai ter ali um conjunto de benefícios e ações para atender algumas finalidades, né, para garantir ali meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço. Aconteceu um acidente de serviço com o funcionário, ele tem que ter ali uma forma de assegurar a sua família e a ele ali benefícios em relação, benefícios não, mas que ele tenha ali ele seja preservado em situações como essa. É que ele não fique com uma mão na frente e outra atrás, entende? Também proteção à maternidade, adoção à paternidade e também assistência à saúde. Então, esses benefícios do plano de seguridade social do funcionário compreenderão quanto ao funcionário o que? Aposentadoria, auxílio natalidade, salário, família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante, licença paternidade, licença por acidente de serviço, assistência à saúde e também garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Então, são garantias que o funcionário tem. Então, o funcionário ele tem assegurado o direito à aposentadoria, ele tem assegurado a ele o auxílio natalidade, ele tem assegurado, né, o salário família, também as licenças, assistência à saúde caso ele precise, ele sofreu um acidente de serviço, ele precisa de assistência à saúde e também condições de trabalho que sejam satisfatórias. Então, nós vimos a situação de seguridade para o funcionário e para o dependente. O dependente tem direito à pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. E para a gente estar fechando, né, esse conteúdo, e vamos fazer uma questão para estar fechando também, vamos ver a parte de contratação por necessidade temporária. Então, para atender uma necessidade temporária, excepcional, a administração pública ela pode contratar pessoal por tempo certo, por tempo determinado. Então, quais são as situações que são consideradas como de necessidade temporária, de excepcional interesse público? Aquelas contratações que visem combater surtos epidêmicos, por exemplo, um surto de dengue, está tendo uma epidemia de dengue, então precisa contratar funcionários para poder auxiliar nessa questão de conscientização dos cidadãos, ir até as residências, fazer ali a questão da fiscalização, para poder ver se não tem nenhuma água parada naquela região, né? Fazer essa parte epidemiológica. Então precisa contratar mais pessoas, mais funcionários. E aí, nessa situação, é possível sim você contratar por uma questão excepcional. Também atender a situações de calamidade pública. Uma situação, né? Teve uma enchente e aí muitas pessoas estão desamparadas. Então você precisa contratar pessoas para poder auxiliar nessa questão assistencialista, enfim, também até mesmo a parte de engenharia, a parte da questão sanitária. Então, é uma situação excepcional. Também permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Precisa de alguém que tenha ali uma especialização que ela é reconhecida por todos. Ele tem ali um conhecimento que é singular, é um conhecimento que é muito importante para que se desenvolva uma pesquisa, por exemplo, e aí você entra nessa situação de contratação por necessidade temporária. Também atender a outras funções de urgência que vierem a ser definidas em lei. Como eu falei, essas contratações elas vão acontecer, né, por um período certo, então tem prazos relacionados à contratação. Nas hipóteses do inciso 1º e 2º são 6 meses. 6 meses. O inciso 1º é combater surtos epidêmicos e o inciso 2º atender às situações de calamidade pública. Então, você pode contratar aí no prazo de 6 meses para essas situações específicas. Já a situação, né, do inciso 3º e 4º é até 48 meses.
tá? Que é a situação de você permitir a execução de serviços por profissionais de notória especialização e atender a outras funções de urgência, tá? Então são até 48 meses. Todos os prazos, eles são improrrogáveis, tá? Não dá para prorrogar. Vamos fechar essa aula e também essa playlist, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma questão, né, do Instituto Consulplan que eu adaptei para o município de Nova Iguaçu, tá? Lembrando das questões de simulados que já estão disponíveis para venda, os links na descrição deste vídeo. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Iguaçu, são penalidades disciplinares, exceto letra A, demissão, letra B, suspensão, letra C, cassação de aposentadoria, letra D, exoneração. Bom, as penalidades disciplinares, elas estão no artigo 105, tá, da lei. Inclui advertência, suspensão, como está na letra B, demissão, como está na letra A, cassação de aposentadoria, como está na letra C, também destituição de cargo e comissão, destituição em função comissionada. Gente, peguem bem isso. Exoneração não é punição. Eles tentam confundir vocês, colocam essa questão, isso sempre cai em questão. Exoneração não é punição. O que é punição é demissão, tá? Exoneração é uma forma de vacância. A letra D é exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui tem diversas playlists, playlists de português, playlists de fundamentos de educação, playlist de noções de administração pública, tá? Diversos simulados, então aproveita e maratona para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.